poder dar ordem aí de prioridade para vocês tirarem qualquer dúvida, tá? Eu acabei de colocar lá na plataforma, no Classroom, a postagem para que vocês possam colocar a resenha de vocês, tá? Para que vocês possam postar a resenha. Então, já está lá. Vocês têm até semana que vem, quinta-feira, para vocês postarem, tá? Até as 22 horas da quinta-feira que vem para postar a resenha lá, com 2 laudas. E aí a gente vai tirando as dúvidas agora que, porventura, ainda tiverem. Vivian, por favor. Boa noite, professora. Boa noite. A minha tá lá, é aquela lá? Mas o que acontece? Como a sua está em outro lugar, eu preciso que você pegue e coloque lá no campo correto, porque senão, se ficar uma num lugar, outra no outro, pode acontecer de eu não dar conta de saber aonde está e você ficar, porventura, sem nota, tá? Não, tá bom. Tá? Como você já tem ela, aí você só postar ela lá, tá bom? Obrigada. Só toma cuidado, Vivian, se a formatação está direitinha, tá? Se está com e-mail, se está com fonte 12, Times ou New Roman, se está com texto justificado, com parágrafo direitinho, tá bom? Tá bom. Só vê isso aí. Tá, obrigada. Nada. Fala para mim quem é o próximo. O nome está aqui. Miriam Kelly, é isso? Miriam, professora. Oi. Professora, a minha dúvida é se na resenha eu preciso colocar os 5 autores. Não. Resenha não se coloca autor, não, tá? Você só vai utilizar o mínimo de 10 autores, ou melhor dizendo, o mínimo de 10 referências, tá? Bibliográficas no projeto, que é a N2. Na N1 para resenha não é autor, não precisa colocar citação, é uma apresentação do que você vai fazer no seu trabalho, tá bom? Não precisa de nenhum autor, você só vai fazer uma resenha, só um texto, como se fosse uma redação. Tá bom, professora, obrigada. Nada. Mais alguém? Leandro? Leandro tá aí, quer falar alguma coisa, Leandro? Boa noite. Não te entendi. Como assim fazer algumas perguntas respondendo? Não, eu sugiro a você que você faça a resenha num modelo que seja, na verdade, uma apresentação, uma exposição daquilo que você pretende fazer no seu trabalho. Porque esse formato aí de questionário não é bem-vindo numa resenha. Então, eu sugiro a você a fazer um texto aí de apresentação, como se você estivesse fazendo uma redação da apresentação do seu tema. Então, aquilo que você vai propor no seu trabalho, no seu projeto e, posteriormente, no seu TCC, é que você vai fazer uma apresentação. É como se fosse, na verdade, Leandro, um memorial, tá? Do seu trabalho. Tá? Nada. Mais alguém? Sara quer falar alguma coisa? Oi, professora, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Eu perturbando de novo, só fiquei com uma duvidazinha agora. A senhora colocou para colocar o nome do projeto. O nome do projeto coloca na capa, então? Ou coloca onde Não, vai é o começar título. O título do seu isso. projeto. É o título. Então, assim, todo projeto lá tem um título, né? Não é o tema, é o título. Então, exemplo, o tema, ele é, na verdade, mais lato sensu. Então, digamos que
você escolheu, vou dar um exemplo, só para nível de exemplificação. Eu escolhi dentro do tema de direitos humanos, no âmbito internacional, eu escolhi os refugiados. O tema é refugiados. A matéria, a disciplina é direitos humanos, o tema é refugiados. Só que qual é o meu título? Aí o meu título é mais restrito. Então, o título é Os Refugiados dentro do aspecto na Europa, os refugiados da Europa. Vamos supor que eu tenha colocado esse título. Então, o meu tema é direitos, a minha disciplina é direitos humanos, o meu tema é refugiados e o meu título é os refugiados na Europa, tá? Então, você veja que o título ele sempre é mais restrito ainda do que o tema. O tema ele é mais lato sensu e no título você restringe mais. Então, eu peço que você faça o título na própria resenha. Se não quiser fazer na resenha, não tem problema. Faz uma contracapa, né? Ou melhor dizendo, uma capa, porque aí é resenha. Faz uma capa, coloca lá o seu nome, coloca o seu título, tá? Se você ainda não tiver um título específico, você pode colocar o tema, não tem problema. Eu só vou precisar do título específico no projeto, tá? Que é a N2. Mas na resenha, se não tiver ainda um título específico, você pode dar pelo menos o seu tema, tá bom? Beleza. Obrigada. Nada. Leandro, você levantou a mão? Uhum. Duas laudas. Se porventura o seu trabalho, eu digo assim, a sua apresentação der um pouquinho mais, tudo bem, mas tente se limitar a essas duas laudas. No máximo, 3 laudas, tá? Porque aí já não é mais resenha, aí passa a ser outra coisa, tá bom? Nada. Claudemir, tem alguma dúvida? Não, a resenha já está pronta, eu só vou Já colocar pode os postar padrões lá. já Já e já vou pode enviar. postar. Tá bom, já pode postar. Quem quiser já para poder se adiantar, pode já postar que já está lá na atividade, tá, Esse gente? final de semana aí eu já encaminho ele, tá bom? Tá ótimo. Beli, Boa noite. boa noite. Eu tenho dificuldade com a formatação. Os requisitos da formatação estão lá no Classroom, que eu não achei. Eu acabei de colocar lá a formatação do... E você tem também a formatação lá no projeto. Tanto você tem no modelo do projeto, quando eu acabei de colocar lá na atividade, que você tem que ter o mínimo, que é o texto justificado, espaçamento em meio entre linhas e fonte 12 Times ou Arial. Tá bom, muito obrigada. E eu e meus colegas estamos com dúvida mais sobre o NPJ. A senhora marcaria uma reunião ou a senhora pode tirar agora? Posso tirar, mas dúvida em relação ao quê? Porque tá lá a listagem de alunos e os horários. A dúvida é tanto sobre marcação dos horários e tanto se vai só uma pessoa, né, no NPJ ou vai um grupo de pessoas por dia, por horário, né? Não, impossível ir um por dia, né? Porque são 250 alunos. Até mesmo porque tem a listagem lá de nomes, e não são só a turma de vocês, é a turma do 10º também. Então, impossível 250 alunos, cada um ter um horário diferenciado, dentro dos horários que eu coloquei lá de funcionamento do NPJ. Então, é o que eu falei com alguns alunos que me passaram mensagens e eu respondi. Quando vocês colocaram lá na ficha do NPJ a inscrição e supostamente o horário, tem lá um asterisco bem claro observando que o horário poderia estar de acordo com a coordenação do NPJ. Então, pelo nível de demanda de alunos, com 250 alunos, é impossível cada um escolher o seu horário. Até mesmo porque eu tenho também o horário e eu preciso estar lá. A não ser com exceção aos sábados, que esses casos foram excepcionais, por isso eu deixei prazo para requerimento com protocolo, com documento comprobatório de escala, para que eu pudesse verificar e deferir aos sábados.
porque aos sábados é uma exceção, até mesmo porque o NPJ não tem que funcionar aos sábados. Entendeu? Entendi. Surgiu a dúvida, porque no arquivo que a senhora mandou lá, só tinha 2 páginas e só alguns alunos, entendeu? Aí os outros alunos ficaram meio que não entendendo. Foi uma que eu não Não, entendi. como assim? 2 páginas? Mas é porque eu botei de ordem alfabética de acordo com a lista, com a ata que vocês estão inscritos no sistema da faculdade. Eu coloquei de nome tal a nome tal. Dentro daquele nome, naquele horário. Eu não sei qual é a dúvida dos alunos, porque eu coloquei do nome tal até o nome tal. Então, significa que aqueles nomes que estão na ordem alfabética, porque a pessoa sabe qual é o seu nome, é para poder ir naqueles horários que eu ainda coloquei 2 dias e 2 horários para a pessoa escolher. É o máximo que eu pude fazer. Mais do que isso, eu não tenho como. Entendi, obrigada. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida, gente, com relação à questão da resenha? Professora, boa noite. Boa noite. É o seguinte, eu tinha notado tudo que a senhora tinha falado numa folha, só que algum abençoado aqui em casa pegou minha folha e sumiu. E aí eu tô caçando igual uma doida, porque era aqueles detalhes, né, da fonte. Teria como repetir? Você quer o quê? É com relação à resenha? Com a parte de Mas montar ela. Sim, mas eu coloquei lá, aí você não precisa nem se preocupar, porque eu coloquei lá mesmo no campo da atividade que você vai postar a resenha, quais são as metodologias mínimas que você vai ter que ter. Então, tá lá mesmo no campo. Eu mesmo coloquei lá, então, assim, não tem dúvida. Fonte 12, times ou Arial, espaçamento 1,5, texto justificado. Eu coloquei lá. Então, na dúvida, já tá lá descrito, tá bom? Tá bom, só mais uma pergunta. A gente tinha feito esse mesmo trabalho com a Baroni. Sim, sim. Só que eu não tinha entendido, só tenho uma dúvida. Em relação à resenha, eu tenho que colocar aquela mesma coisa de introdução? Não. Isso aí, a introdução, objetivo geral, objetivo específico, isso aí vocês vão colocar para a N2 no projeto. A resenha é só uma apresentação e que é referente à N1. Quando chegar a N2, vocês vão postar o projeto inteiro, que aí é o projeto que vocês também fizeram uma parte com a Baroni e agora aqui. Então, vocês vão fazer o projeto inteiro, com justificativa, com objetivos gerais e específicos, com cronograma. Aí vai ser para N2. Para N1 é só a resenha, sem citação, que é a apresentação de vocês, tá? Ah, então tá, porque estava realmente nessa dúvida, porque a gente fez tecnicamente uma resenha, mas nesse molde de introdução. Então, eu boto só o nome do meu título, né, do meu trabalho, e aí já vou explicando, né? Isso, na verdade, pensa assim, olha, como se você tivesse... Fazendo uma apresentação. Exatamente, tá? Por isso, Tá bom, até 2 laudas. Só não esquece de fazer os parágrafos também, que é bom ter pelo menos uns 3 parágrafos para o texto ficar mais coeso, tá? E eu vou fazer aquela capa... Se você quiser, pode fazer uma capinha para botar o nome para você se identificar. Se não, pode escrever na própria resenha lá no cabeçalho. Ah, tá. Porque até me perguntaram aqui, mas eu vou entrar na aula e perguntar à professora, porque alguns alunos perguntaram se tinha que fazer capa, botar nome da faculdade. Não, se o aluno quiser fazer, ótimo, tá? Mas não tem essa necessidade. O que vai ter necessidade é lá no projeto, porque aí no projeto tem a capa, com o logo da faculdade, enfim. O importante é, na resenha, se identificar, porque às vezes o aluno não se identifica, não tem como saber quem é. Tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Nada. Sara, você quer falar mais alguma coisa? Não, senhora. Obrigada. Nada. Meus queridos, mais alguma coisa? Professora, posso aproveitar essa oportunidade e tirar uma dúvida com a senhora sobre o NPJ? Pode. Então, porque a minha dúvida é sobre o seguinte. Quando eu fui fazer o requerimento, eu perguntei na secretaria que eu estava em dúvida, aí me orientaram da seguinte forma. Coloca o horário que você mais se enquadra. Aí eu escolhi o horário, foi no qual eu caí. Porém... seria o de quinta-feira, se eu não me engano, é de 1 às 17.
E você tem que completar 2 horas semanais. Sendo que eu normalmente dependo da Supervia. Eu saio do centro do meu trabalho 1h30. Até chegar na central, 1h50. Se eu pegar o trem saindo 1h50, eu chego em Campo Grande 3 horas. Se eu pegar o depois, eu chego um pouco atrasada. Aí eu gostaria de saber com a senhora a respeito desses atrasos. Se de repente eu chegar 20 minutos atrasada, meia hora atrasada, como que eu posso contabilizar? Não se preocupa com isso. O importante é o aluno ir até o NPJ, participar, porque veja bem, deixa eu aproveitar a oportunidade de explicar para vocês. O NPJ, ele não se restringe somente a chegar lá, assinar a presença. Então, quando chegar lá, principalmente nos dias em que eu estiver, vocês vão fazer as atividades, vocês vão também, porque a partir da semana que vem, a gente vai ter lá um banner descrito que vocês vão fazer atendimento de consultoria à comunidade. Então, tudo isso faz parte do NPJ. Então, por exemplo, se chegou atrasada, é uma questão de razoabilidade, entendeu? Então, isso aí não é nenhum impedimento para que você não tenha a sua presença. Você vai ter a sua presença normalmente, até mesmo porque o mais importante é que vocês cumpram esse tempo de 2 horas, que não vai nem ser 2 horas em si, porque vocês terão atividades que vão completar essas 2 horas. Então, exemplo, você chegou, vamos para exemplificar, você chegou 4 horas, você teria que fazer, você chegou atrasada, chegou às 4, você teria que fazer mais 1 hora e não vai dar tempo, porque o NPJ fecha às 5. Só que se nesse dia tiver atividade, por exemplo, um simulado, eu estou lá, tiver um simulado e você vai participar, essa sua 1 hora vai ser compatível com a atividade que você realizou naquela hora, naquele dia. Então, você não precisa fazer mais essa 1 hora, compensar, entendeu? O NPJ, na verdade, ele é uma relação de todas as atividades, que não só presenciais. Contudo, a prática presencial, ela é exigida. E não sou eu que estou exigindo. Não é somente a professora Flâmia. É uma exigência tanto do MEC, quanto da OAB, quanto também do regulamento da própria faculdade e exigência agora da prática de São Paulo. Agora, todas as faculdades já estão entrando nas práticas jurídicas, assim como o curso de enfermagem. Entendeu? Você conseguiu? Entendi sim, professora, obrigada. E outra dúvida a respeito foi sobre a isenção das 25 horas. Quando que a senhora vai dar essa relação de quem foi isento? Eu já dei. Já está lá na faculdade quem, porventura, fez o requerimento, não foi para a lista, e os últimos requerimentos que estavam lá, que foi o prazo até segunda-feira que eu disse que não iam mais aceitar, está lá na faculdade. Então, porque eu preenchi junto quando eu entreguei a minha do NPJ. Esther, mas você tem que ver o seguinte, se você preencheu e você não foi para a lista, você colocou isso no pedido? Você fez o pedido de isenção de 25% das horas? Fiz isenção de 25 horas e entreguei a declaração do estágio que eu faço. É mesmo? Então, Sim. eu acho... porque na maioria dos alunos eu conferi 250 requerimentos e desses 250 requerimentos, só 2 passaram porque tinham escrito na folha de trás, no próprio requerimento, mas na folha de trás. O restante não pediu, então eu não tenho como adivinhar, não sei se foi o seu caso. Mas eu faço o seguinte, já que você afirmou que você fez, e se foi o seu caso, não sei se os últimos que eu fiz lá o despacho, que pode acontecer ter sido o seu, de ter 3 lá, que pode ter sido o seu, que estará lá na secretaria. Se não foi o seu caso, você vai no dia que eu estou na faculdade, né? Porque eu não sei qual foi o seu dia que está lá, mas eu estou na faculdade toda segunda e toda quarta, de 10 até 1 da tarde. Na sexta, eu estou até às 17. Então, você me procura na sexta, porque vai estar dentro do teu horário, e aí eu procuro o seu requerimento e vejo, tá? Tá, então amanhã a senhora estará lá de que horas a que horas? Não, amanhã não.
Amanhã não? Tá. Não, amanhã não. Amanhã, sexta, eu vou estar na faculdade, mas eu só vou estar na parte da manhã e vou embora. Eu só vou estar direto nesses horários a partir do dia 18, tá? Ah, tá. Tá bom, professora, muito vai, obrigada. Vai no seu dia normal de estágio, e aí você me procura que eu procuro o seu requerimento. Tá bom? Tá bom, então, professora. Então, vou te procurar lá na sexta-feira. Obrigada. Nada. Professora, boa noite. Boa noite. Me esclarece uma dúvida quanto ao trabalho, acho que é a única que falta. Quanto à capa, a senhora já falou que faça uma capa, né? E depois, eu só entro ali com a minha identificação de aluno, matrícula. Eu preciso colocar que é uma resenha ou não precisa colocar? Resenha. Não, Pedro. Você pode fazer também de duas formas. Ou você pode fazer uma capa, né? Com a identificação pertinente, seu nome, matrícula, essas informações que são comuns. Ou você pode fazer essa identificação na própria resenha, no cabeçalho, mas sem precisar colocar a palavra resenha. Você só vai colocar o título. Então, exemplificando, você vai colocar lá no cabeçalho, né, o nome da nossa instituição, o seu nome, a sua matrícula, a turma, e abaixo você vai colocar lá o seu título da sua resenha. E aí você começa com o seu parágrafo a descrever a apresentação do seu trabalho, tá bom? Tudo bem, entendi. Agora sim, quanto à instituição, como eu sou de Araraquara, sim, mas como nesse semestre a gente está cursando aí com vocês a Faculdade do Rio, por sim, ser um trabalho de competência da senhora, eu entro com a Faculdade do Rio? Não. Você pode colocar o nome da sua própria faculdade e só colocar a nossa turma, que é 8N, para todo mundo. Não tem problema nenhum, tá? Você pode colocar o nome do seu campus. Ah, tudo bem, então. Agradeço. Era só isso. É até melhor, porque eu prefiro para poder identificar, tá bom? Prefiro até que vocês coloquem o nome da faculdade de vocês. A turma, ela é comum, DIR 8N, é para todo mundo. Mas aí o campus, eu prefiro que você identifique o campus que você está mesmo, tá? Tudo bem, professora. Obrigado pelo esclarecimento. Nada. Mais alguém? Meus queridos, mais alguém tem alguma dúvida? Eu só vou fazer mais uma pergunta sobre o NPJ. Sobre a vestimenta, a gente tem que ir totalmente social? Porque, assim, a gente pode blusa de manga? Totalmente social, não há essa necessidade. Mas, sem chinelo, sem sandália rasteira, sem bermuda para os homens, camiseta, bermuda para as mulheres também não, tá? Então, não precisa ser vestimenta social, mas também não de moletom, né? Tá bom, gente? Tá bom, obrigada, professora. Nada. Mais alguma pergunta, Fabiano? Boa noite, professora. Quem não puder ir nesse dia aí, professora? O máximo que eu posso fazer é vocês trocarem com um colega que vocês conhecem o dia, gente. Eu não posso fazer mais do que eu já estou fazendo. Infelizmente, não tem como. Só são esses horários e, infelizmente, os horários que eu consegui fazer e ainda disponibilizei 2 dias e 2 horários para vocês poderem escolher. Infelizmente, não tem mais como eu fazer. Então, o que eu posso dizer para vocês é que vocês têm ainda a opção de trocar com algum colega, algum amigo que esteja num outro horário, num outro dia, tá? Mas aí vai ficar a critério de vocês. Eu não posso fazer esse tipo de controle, tá? Tá bom, obrigado, professora. Professora, eu de novo aqui pediram para perguntar aqui no grupo, em relação ao título, se pode, de repente, botar um título agora e chegar no outro projeto, tiver algum outro nome? Pode. Só não pode mudar a sua área. Então, se você escolher o penal, você tem que continuar com o penal. Beleza. Se você escolher o civil, tem que continuar com o civil. Você pode mudar o título sem problema nenhum. De repente, até um título mais adequado que você achar ao longo do trabalho, da pesquisa,
você pode achar um título mais adequado, mas não pode mudar mais a área. Tá bom, obrigada. Nada. Dimerson, é isso? Dimerson. Boa noite, professora. De Boa Emerson. noite. Professora, eu não sei se você já comentou a respeito sobre a resenha. Eu entrei um pouco atrasado, mas eu gostaria de saber se precisa ser uma resenha crítica ou uma descritiva, se tem alguma... Não, é uma resenha descritiva mesmo, tá? Porque, na verdade, eu quero que você me apresente aquilo que você vai fazer no seu projeto, no seu futuro TCC, tá? Então, ela é descritiva. Tudo bem, então, obrigado. Nada. Mais alguém? Sara, você quer perguntar mais alguma coisa? Não, só isso. Obrigada, professora. Nada. Meus queridos, mais alguma coisa? Vocês querem perguntar mais alguma coisa para a gente poder finalizar? E aí, olha, deixa eu só falar aqui para quem ainda está na sala. Eu já postei lá o campo da atividade, tá bom? Vocês têm até quinta-feira que vem, às 22 horas da quinta-feira que vem, para poder estar postando a resenha de vocês, tá bom? Então, vocês podem já postar a partir de hoje a resenha de vocês e vocês têm um prazo de 1 semana, porque é até quinta-feira que vem. A partir da quinta-feira que vem, depois na sexta-feira, né? Como o prazo é até às 22 horas, sexta-feira de manhã eu estou tirando do sistema e aí não pode postar mais, tá bom? Combinados? Ok. Então tá ótimo. Meus queridos, obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? Eu desejo a vocês uma boa noite e uma sexta-feira aí abençoada para todos, um bom final de semana e até a semana que vem, uma boa prova. Nós não teremos aula, só será postado aí a resenha, mas nós não teremos aula, tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite para todos. Boa noite, professora. Boa noite, obrigada. Boa noite, Boa noite, professora. Fica também com Deus. Boa noite.